Deu a lógica e o STJD decide manter o resultado entre Anápolis e Guarani. Com isso, o CSA agora está de fato rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Não tem mais para onde correr. Atualizações sobre o caso Jackson e a entrevista do presidente do conselho, Clauverney, preocupa, tá? Esses são os temas do vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Agora vamos pra esse giro de notícias aí do Centro Esportivo Alagoano, sexta-feira, dia 5/9, né? E já amanheceu com essa informação, né? A decisão, amanheceu é bem forte, né? Porque o resultado vai acontecer lá para as 11 horas da manhã, né? Mantido o resultado entre Anápolis e Guarani, né? Eles decidiram por negar o pedido, né, do Clube Paulista. Com isso tudo, tá decretado aí o rebaixamento do CSA, né? O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva negou na manhã desta sexta-feira o pedido do Guarani para anular a partida contra o Anápolis pela 13ª rodada da Série C. O Pleno entendeu que o fato de o Anápolis ter ficado com um número de atletas superior ao permitido pelo regulamento não interferiu no resultado final da partida. O Guarani terminou em 7º lugar com 27 pontos e avançou para a segunda fase. A equipe do Anápolis ficou em 15º com 23, um a mais que o CSA, que terminou em 17º. Independente de qualquer coisa, de resultado de Anápolis e Guarani, o CSA mereceu o rebaixamento. O CSA fez de tudo para ser rebaixado e foi por pura displicência. Olharam muito para cima, esqueceram de olhar para baixo. Se a gente for olhar alguns pontos que o CSA deixou pelo caminho ali. Então, assim, o CSA não foi rebaixado agora no tribunal, o CSA não foi rebaixado contra o Brusque, o CSA foi sendo rebaixado no decorrer do ano. E uma das coisas que me fazem acreditar de que a bola não entra por acaso ou não deixa de entrar por acaso é o caso do zagueiro Jackson. E aí o Gabriel Teixeira, ele trouxe mais informações sobre o caso em que muda muito a percepção que a gente tinha sobre todo o ocorrido. Eu vou colocar aqui na tela. Acabou agora o CBN Esportes e desde ontem eu estava aguardando uma informação chegar com mais precisão em relação ao CSA. E eu tive essa confirmação hoje, falei aqui agora, já no finzinho do CBN Esportes, mas para a galera que não estava acompanhando, hoje não estivemos presentes no YouTube, mas só trazendo a informação aqui também nas minhas redes sociais. O zagueiro Jackson, antes de vir para o CSA, ele informou ao diretor executivo, que eu nem sei se ainda é ou não, né? Até porque em termos de informação a gente não sabe de muita coisa do que está acontecendo dentro do CSA, mas o Jackson informou ao Jadson Oliveira que não estava em condições, que estava machucado e que precisava de um tempo para se recuperar. E o Jadson Oliveira falou, não tem problema não, vem pra cá e você se recupera aqui, faz o tratamento aqui e tudo mais. Ou seja, tudo que a gente estava imaginando, o que aconteceu, o jogador veio machucado ou não, de fato o jogador chegou machucado. E não foi erro dele, foi erro da diretoria do CSA. E aí, o que aconteceu? O Jackson mostrou, inclusive, para o presidente do conselho do CSA, o Clauverney. Ele mostrou essa conversa, mostrou que, de fato, falou com o Jadson, né? Antecipou a situação dele. Mesmo assim, a diretoria entendeu por bem trazer o jogador, avalizou essa contratação. E aí é uma questão sintomática, né? Demonstra muito bem a bagunça que estava acontecendo, uma contratação. Como é que você traz um jogador precisando que o jogador chegue já para jogar e você traz ele e ele está machucado, ele está sem condições, né? E ele mostrou isso junto de outros jogadores que estavam presentes ali no centro de treinamento essa semana. Isso aconteceu essa semana. E aí vamos aguardar, né, a confirmação, se vai ter uma palavra oficial em relação a isso. Mas o que eu tenho de informação é isso. Basicamente, já até falei para o pessoal aqui da CBN também apurar melhor essa informação, mas a informação que eu tenho é essa. E vamos aguardar para ver, mas lamentável, né? E eu quis trazer a informação do Gabriel Teixeira, né? E eu deixei também a opinião dele porque é muito parecida com a minha. Muitas vezes, e por conta de ninguém falar nada sobre o caso,
a gente ficava aqui tentando entender e especulando muita coisa. Pô, o jogador, ele sabia que estava machucado e não falou nada, não é possível. Como é que aprovaram uma contratação dessa? E o clube permaneceu silente até agora, né? E continua silente, inclusive. A gente ficava se perguntando, cara, é amadorismo do clube ou é mau caratismo do jogador? É a obrigação da gente vir aqui trazer, porque, segundo essa informação do Gabriel, o jogador estava totalmente correto em tudo. Ele sabia que estava machucado, mas ele informou que estava machucado, e segundo o Gabriel, ele tem provas de que informou que estava machucado. E o clube, mesmo assim, pagou para ver, sendo que precisava de um jogador para chegar e jogar. Então, o CSA fez muito por onde ser rebaixado, tá? E essa questão do Jackson aí é muito complicada e é preciso, né, que as pessoas se pronunciem. Senão a gente vai ficar só com a informação do Gabriel aqui. E segundo essa informação do Gabriel, é bem ruim para todas as pessoas que estavam envolvidas profissionalmente falando, tá? É um erro gigante. Mas falando de CSA daqui para frente, né, e de próximas eleições, porque o presidente interino, né, do CSA em tese, porque foi todo mundo afastado, mas até isso tá nebuloso no CSA, se realmente formalizaram esse afastamento, quem é que está no comando de fato do Centro Esportivo Alagoano hoje, mas ele fala aqui sobre próximas eleições, e o que ele fala me preocupa muito, porque ele se comunicou muito mal e deu a entender que o time vai ser formado, o time para 2026, que vai disputar Alagoano, Copa Alagoas, talvez pré-Copa do Nordeste, por enquanto o CSA tá fora da Copa do Nordeste, tá? Mas talvez aí, pré-Copa do Nordeste, vai ser formado por quem? Fica tudo no ar. E aqui eu vou colocar as falas do presidente do conselho, Clauverney Ferreira. Estatuto para a realização dessa eleição. Não tem prazo ainda. Não tem. Não tem. Mas o estatuto não fala disso. Eu quero fazer o mais rápido possível, porque quanto menos tiver essa intervenção, é melhor para o CSA. Porque aí o CSA tem as novas eleições, a próxima gestão já entra, já consegue fazer seu planejamento direitinho para 2026. Eu quero fazer o mais rápido possível. Até porque há uma necessidade que seja resolvido logo por conta do planejamento da próxima temporada, né? Eu, pelo menos, idealizo o CSA. É isso aí. Em outubro, já contratando jogadores, treinador, para poder começar a trabalhar em novembro, como foi, inclusive, na temporada passada, né? Nós estamos sem a vaga da Copa do Nordeste, né? Do próximo ano, né? Ainda não há uma certeza, mas no máximo será um... Aí pode ser que tenha aquela seletiva. No início de janeiro, né? Ou no final de dezembro, né? A gente não sabe ainda. Então a gente tem que estar organizado. Então a gente tem... Se for no final de dezembro, a gente já tem que estar com o time no final de outubro, mais ou menos montado, para a gente ter um mês de treinamento, né? Para poder. Então, pelo visto, essa eleição deve ser já agora. A eleição provavelmente vai ser no final. Aí no mês de setembro. Não, setembro não, mas eu acho que no mês de outubro, por aí para novembro. Novembro. Cara, eu olhei isso e de verdade me preocupa, tá? Os rumos que o clube tá levando, porque nas falas do Ney, né? E eu confesso, eu gravei até um vídeo ontem que eu tive muita dificuldade de entender o que é que ele estava querendo dizer. Porque precisa montar o time em tempo hábil, né? Que não pode intervir muito, né? E que tem que fazer isso o mais rápido possível, porque você precisa ter um período ali de treinamento para que você possa iniciar a temporada, certo? E aí o Valmari, muito bem, faz questão de enfatizar a pergunta. Então, vai ser para agora já, né? Final de setembro já deve ter eleição, né? Certo? E ele fala, não, final de setembro não. Aparentemente, nem ele sabe a data, porque ele ali dá uma estimativa, né? Talvez ali em novembro. E nisso daí é o que me preocupa. Porque eu falei aqui ontem, eu não contava com o STJD dando causa ganha, né, pro Guarani e remarcando o jogo. E mesmo se remarcasse o jogo, o Guarani teria que pelo menos arrancar um empate para que o Anápolis fosse de fato rebaixado. Então, para mim, o extraordinário seria o CSA se manter na Série C. Então, todo o planejamento que eu vinha visualizando era com o CSA disputando o Alagoano para conseguir chegar na final, né? Para ter calendário no ano que vem. No decorrer do ano, você já ir formando o seu time para entrar muito forte numa Série D, sabendo de todas as dificuldades que existem na competição. As falas do Ney passam muito mais incerteza e desorganização do que outra coisa.
pelas falas dele, dá muito a entender que o time vai ser formado antes das eleições. Porque se deixar pra montar um time ali em dezembro, o CSA vai sair muito atrás de todo mundo. E o campeonato alagoano, que é tão importante quanto a Série D, porque é o que vai dar calendário ao CSA para o ano seguinte, caso não suba de divisão, caso não ocorra esse bate e volta, não se tem o mínimo de organização ainda para a montagem desse elenco. Não se enganem, estamos em setembro, mas janeiro tá batendo na porta, no instante passa. E é preciso ter agilidade para resolver essas coisas. Mas essa é a minha opinião, deixa aqui nos comentários a sua. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.